pensando que um olhar mais carinhoso, um olhar mais misericordioso para nós mesmos, porque Deus tem esse olhar. Deus não olha para a gente como aquelas pessoas que estão falhando toda hora. Tudo bem? Que estão errando toda hora. Deus olha para a gente com um olhar de quem está tentando acertar. Há uma diferença muito grande dos que não querem e não envidam nenhum esforço para acertar e aqueles que erram porque estão com a mão na massa. Olha, uma pessoa que erra 30 vezes erra muito mais do que aquele que não tenta fazer. Aquele que não tenta fazer não erra nenhuma vez. E Deus contou uma história muito interessante, que ele tinha 2 filhos. O filho do tá bom, deixa comigo, conta comigo. E o filho de, vai se catar, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Eu sou mais caçula, eu não tenho nada a ver com isso. Ele chegou com o mais velho, deixa comigo, que é nós aí, a gente estamos juntos. E falou, olha, preciso de você lá na roça, vai lá. Não, deixa comigo, eu sou, sabe. Chegou no meio do caminho, ele foi fazer as outras coisas e deixou o pai no vácuo. E chegou, viu que ele não foi, ao invés de dar uma surra nele, um calibre 12 no meio das costas dele, que não é um papel de um pai, né? Tem pai que acha que devia ser assim, mas não é. Ele deixou pra lá e disse assim, não foi, vem cá, mas isso, ensaboado. Olha pra mim, não, porque ninguém me chamou, porque não tem nada a ver comigo, porque nem minha filha, né? Que nem a minha irmã. Então, porque não tem nada e ia embora falando, xingando. E chegou no meio do caminho e falou, vou deixar a voz do meu pai lá sozinho, né? Os porcos vão comer tudo. E acabou indo. Aí Jesus perguntou assim, quem fez a vontade do pai? O Lisão? Ou o vagabundo? Foi preguiçoso. Então, irmãos, Deus dá muito valor para o fato de você estar aqui. São essas ações que dão um recado muito claro para Deus. Eu estou pecando com todas as minhas falhas, com todas as minhas fraquezas, com todas as más vontades. Eu estou aqui, estou tentando. Estou me esforçando. Então, se você tivesse um aluno burro que nem uma pedra, mas esforçado que nem um camelo, um boi, e tivesse um outro inteligente igual Einstein, mas que não fazia lição de jeito nenhum, não aprendia nada, não prestava atenção, qual dos alunos você daria mais atenção? Porque estava se esforçando ou porque não estava nem aí? Porque nem gostava da sua casa? Eu fui professor por muitos anos, quase a vida toda. Então, irmãos, a gente dá valor para aqueles alunos que têm vontade. Aqueles que você vê o olhinho dele brilhar quando você está falando uma novidade. Eu sou assim, eu fico emocionado, fico extasiado quando o professor ensina uma coisa fantástica, nova, que eu não sabia ainda e tal. E eu, caraca, isso é tão bom, tomar alvissareiro e tal. E o professor gosta disso. Ele tem aquela vontade de ensinar. Quando ele pega um cara que quer aprender, ele se sente um cara. Deus não é o cara quadradinho que fez os negócios tudo quadradinho, tudo muito certinho, assim, um quadrado de 45 graus, tudo muito certinho, 45, 90, 360 graus redondinho, e quando você erra um grau daquele ali, olha, Deus fica perturbado. Eu acho que ele nem fica, eu acho que ele deixa de ser Deus por alguns segundos quando você não faz do jeito que ele gosta. Não é assim. O problema é que os erros que a gente comete lança a gente num caminho errado. Esse caminho errado deságua num caminho mais errado, e um caminho mais errado vai para outro caminho errado. Quando a gente vê, a gente já está perdido e Deus ficou no vácuo lá atrás. Esse que é o problema. E a proposta de Deus é só para essa vida. Eu tenho uma leitura, irmãos, que eu acredito que me libertou de uma bobagem muito grande, muito religiosa, muito divina, e me colocou uma verdade muito simples diante dos olhos. E a verdade eu espero que sirva para vocês. Essa é a verdade. Nós temos um reinado. Eu reino na minha vida,
Eu sou senhor absoluto de todas as minhas decisões. Eu faço fome pelas minhas decisões. Eu como muito bem pelas minhas decisões. Eu vivo com uma mulher horrorosa pelas minhas decisões. Eu vivo com uma mulher maravilhosa pelas minhas decisões. Eu tenho carro pelas minhas decisões. Eu fico na miséria pelas minhas decisões. Deus não decide nada disso. Sou eu que encampo essas decisões. Agora, Deus generosamente pode deixar dos seus afazeres e me ajudar nas coisas que eu estou clamando, que eu estou laborando, que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo, ou não. Ele pode simplesmente me deixar como eu deixo. Meus filhos se viram. Quando eles pedem ajuda, eu vou lá, dou uma forcinha naquele problema imediato que ele não consegue resolver e deixo ele se virando. Por quê? Porque o quebra-cabeça, a dificuldade faz ele ficar inteligente, arrumar saídas. Deus também pensa a mesma coisa da gente. Quando a gente está envolvido em situações desafiadoras, a gente dá o melhor e fica ótimo naquilo. Irmãos, você sabe o que é saudade? Aquele momento saudoso em que você lembra de músicas e tal. Aquele, pode olhar para trás. Geralmente está linkado a um tempo de muita aflição, de muita exigência. Os melhores momentos da minha vida, que eu tenho mais lembranças e tudo, são os momentos de grande desafio. Por exemplo, gosto muito de umas músicas que tocava na casa do meu irmão. Puxa, a música. Eu quando ouço essas músicas assim, viajo no tempo, fica muito legal e tal e coisa. E como é que eu estava naquela época? Ferrado, lascado. Estava demorando de favor na casa do meu irmão porque eu havia perdido meu casamento e eu estava de favor na casa dele, lascado e desempregado. Então, e lá tocava essas músicas o dia todo, ele era muito divertido e tal, e coisa. Então, irmãos, Jesus estava no momento de terminar o trabalho dele. O trabalho de Jesus, nessa passagem aqui, o trabalho de Jesus levou 3 anos, do ano 30 da vida dele até o ano 33. Para quem acha que Jesus trabalhou desde o dia que nasceu até os 33 anos, até 5 minutos antes de ir para a cruz, ele foi lá, passou pano em todas as coisas, limpou tudo, deixou tudo certinho. Nada, ele colocou uma roupa que não tinha perna nem cabeça, era só um buraco, que chamava de túnica, e foi crucificado com aquele ali. Então, Jesus trabalhou 10% no reino de Deus, 10% da vida dele, do ano 30 ao ano 33 da vida dele, 10%. Então, esse negócio de você dar a sua vida para Jesus e para eu na hora, só se Deus falar contigo, porque de normal ele vai pegar a sua vida do jeitinho que está aqui nessa rua, com os seus vizinhos, com os seus irmãos, e ele vai trabalhar dentro do que você dá. Porque, irmãos, olha, você trabalhar para Deus é um favor, não é uma obrigação. É um favor, é um amigo que está te pedindo um favor. Olha, o seu amigo vai para o inferno, dá uma força para ele. Então, como eu estava falando para vocês, esse reinado, esse tempo chamado vida, minha vida, é o meu reinado. Eu faço o que eu quero e tal e coisa. Ok? Ok. Então Deus me vê reinando, eu mando da minha esposa, eu jogo coisa fora, eu entulho coisa na minha casa. Meu reinado, ok. Esse meu reinado e essa revelação que eu estou dando para vocês mudou a minha vida. Porque eu parei de culpar a Deus pelas minhas mazelas e comecei a ver o responsável. Eu, minha pessoa, minhas decisões. Né? Então, irmãos, olha, esse meu reino, ele é finito. Deus determinou que ele tivesse um fim. O dia da minha morte termina o meu reinado. Aí eu não reino mais coisa nenhuma. Acabou o meu reinado. É uma vida só e um reinado só. Deus, para mim. Como não estava previsto o pecado que levou eu a ter uma vida finita de 80, 70, 90 anos, no máximo. Então, esse reinado se acaba e não tem mais o que fazer depois. O que Deus faz? Chama você para o reinado dele. Entende? Chama você para continuar com ele lá no reinado dele. A vida dele é eterna, então ele chama você para lá.
Agora, como é que a gente adquire esse convite post-mortem? Como é que a gente consegue? No nosso relacionamento do dia a dia. Gente, entenda bem. Você parar para ouvir a Deus, você pensar em Deus, você perguntar para Deus alguma coisa, cria um relacionamento com Ele. É assim, ó. Deus fica em dívida com você porque a vida miserável que você tem, você chamou a Ele para participar do seu reinado. Então assim, ó, vem cá, ó, companheiro, vem cá. Ó, o que você acha de eu fazer aqui? O que você acha de eu fazer aqui? Isso é uma oração. A palavra oração não significa coisa divina que a gente faz quando a aura cresce aqui do lado, não. Oração significa uma palavra depois da outra que tenha sentido. Então, faz uma oração com a palavra água. Água. Bebo água. Água molha. Isso é uma oração. Então, fazer uma oração é você ter um diálogo com Deus, que Ele possa compreender o que você sabe que está falando. Se você falar russo, fale russo com Ele. Se falar em português, fale em português. Isso é uma oração. Então, essa dinâmica com Deus, esse convidar a Ele, esse se interessar pelas coisas dele, esse cria um vínculo com Deus. Poxa, se você foi gentil de convidar Jesus para essa vida horrorosa que você tem, Ele vai te convidar para o castelo dele depois que acabar o seu reinado. Não é verdade? Você tem um vínculo com Ele aqui. Isso é muito interessante. Isso tira a gente daquela visão religiosa que tem que fazer tudo quadradinho e tudo muito certinho, porque Deus é terrível, porque Deus pune, porque Deus mata, porque Deus... Olha, não, é você dar o seu melhor e criar um vínculo com Ele. Mas qual a frequência? Tá, qual é a frequência que você vê o seu amigo A? Ah, eu vejo meu amigo A todo dia, porque ele trabalha comigo, ele é gente boa e tal. E seu amigo B? Meu amigo B, cara, só vejo uma vez a cada 15 anos. Mas é aquele amigo, que você liga pra ele, ele vem correndo te ajudar. Amigo mesmo, mas eu só vejo ele 15 anos. E o amigo C? O amigo C, de vez em quando, eu encontro com ele, né, muito legal. Mas então, tá, são seus amigos, como é que você se relaciona com ele? Cada um. E Deus? Deus é a mesma coisa. Como é que você se sente confortável no seu relacionamento com Deus? Ah, eu preciso levar 24 horas de joelho, porque senão, que bobagem é essa, cara? Se Deus quisesse que você tivesse 24 horas de joelho, Ele te dava um joelho de camelo. Ele não te dava uma esposa para ficar no seu ouvido. Vai trabalhar, vagabundo, vai sustentar. Não te dava filhos para você dar comida para ele. O passarinho é obrigado a sair para arrumar comida para os filhos dele. Não é obrigação sua. Deus não espera que você vá lá, vai ficar 15 horas, porque Deus é Deus. Deus é um amigo que aceita o relacionamento com você do jeito que você é. Os meus irmãos, a gente se vê a cada 15 milhões de anos. E quando se vê, é como se estivesse se vendo todo dia. Agora tem as amigas da Adriana, os irmãos, os parentes da Adriana, tem que ser todo dia. Todo dia tem que estar junto, porque também é o jeito que eles são amigos. Não existe uma maneira definida de ser amigo de Deus. É que você se sente confortável. Entende? Isso para mim, irmãos, tirou aquela bobagem religiosa de que se eu não orar 3 vezes ao dia, se eu não jejuar uma vez por semana, se eu não subir no monte, aliás, essas coisas eu não sei qual foi a última vez que eu fiz. Jejuar deve fazer uns 10 anos. Não, faz muito mais. Eu não lembro a última vez que eu lembro. E no monte? Bom, na última vez que eu fui no monte, conheci uma mulher que deixou 18 anos com problema. Caramba. Mas isso não foi mais, não sei porquê. Não sei nem porquê não foi mais. Eu não tive sorte com um monte. Ah, você percebeu? Não, você, obrigado. Entende? Não, obrigado. Entende, irmão? Então, o relacionamento com Deus, ele é assim. E Jesus veio para fazer essa apresentação de como é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar que você vai quando o seu reino acabar. Aí a pergunta é, como
Como é que está o seu vínculo com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Ele? Ah, eu oro 150 vezes. Então tá bom. Um amigo que você fala com ele 150 vezes no dia é o amigo. Ou você é muito chato, ou ele é muito chato, ou você tem uma amizade de ouro, assim, tipo, muito legal, porque um amigo desse não queria não, cara. Eu conversar 150 vezes com ele, não dava não dava mesmo, não rolava. Mas na verdade a gente fala muito mais com Deus, porque um pensamento ele ouve, um questionamento ele entende. Então, a Bíblia diz que Deus está mais próximo de nós do que o respirar das nossas narinas. Muito próximo. Na verdade, sabe quão próximo Deus está? Cada palavra que você lê, cada palavra saiu da mente de Deus. Cada vez que você lembra de Deus, ou compreende, ou se adequa a alguma coisa que leu aqui, ou entendeu aqui, ou outra coisa, você está evocando a memória, o pensamento, a ideia de Deus na sua mente. Você está evocando ele. E quando aquilo se torna parte de você, você parte a se sentir daquele jeito. Olha, eu não vou matar, porque apesar de eu estar com muita vontade, apesar de eu estar com muita vontade, eu não vou matar. Você já está com Deus agindo na sua vida. Ele já está te guiando, ele já está movendo você. Entende como é? É simples, não é aquele negócio de baixo espírito santo, né? Não, fica cabelo, né? Baixo espírito, então você se sente movido e não chega a tudo isso, não. A ideia de Deus é ir manipulando você, essa não é a palavra, porque ela tem uma conotação feia, mas é ir moldando, inclinando você, conduzindo você subconscientemente por aceitação. E como é que a gente faz isso? Por achar que essa palavra é uma beleza, por achar que ela é bonita, por achar que eu amo a Deus. Quando eu amo, eu crio um vínculo de simpatia com aquela pessoa. Porque o desprezo faz o contrário. Por exemplo, eu desprezo a palavra, desprezo a Deus, tudo que está aqui é uma bobagem, isso aqui é tudo uma... Eu crio um teflon e não passo mais aquilo, não faz parte, não ganha mais os meus pensamentos. Eu fico apático àquilo, entende? Então o amor é o mecanismo que faz com que aquilo se torne agradável. E então eu desenvolvo amor por Deus, eu desenvolvo amor pela palavra. Então, esse é o ideal para eu entender as coisas que ele quer por aceitação. Entende o que eu quero dizer, irmão? Então, eu sou extremamente apático a esse negócio de tudo é muito de Deus, muito religioso, muito divino, porque essa alucinação, essa leitura alucinada, ela faz com que eu não raciocine. Nós temos aqui no cérebro várias divisões. E aqui, né, no lóbulo pré-frontal, o frontal é aqui, o pré-frontal é aqui, ele é responsável pelas decisões, pela leitura e pela crítica das coisas. Quando você se arrastou e fica alucinado, você desliga esse lóbulo pré-frontal e passa a não achar mais aquela pessoa. Ela nem defeito não tem mais. Sabe aquele cheiro de CC? Fica doce. Sabe? Aquela roupa toda rasgada fica linda. Por quê? Porque você já não usa mais o senso daquilo lóbulo pré-frontal e não julga mais as coisas. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, o nosso culto deve ser um culto pré-frontal, do lóbulo pré-frontal. Um culto racional, um culto da inteligência, em que você ouve, pesa quem está falando, pesa o que está sendo dito, entende aquilo
e faz as suas contas mentais, se dá ou não para você fazer aquilo, executar aquilo. Imagina, se eu sou louco aqui e falo um monte de bobagem para você, você para servir a Deus, você precisa ir sentar no milho e orar de jejum aí por 5 anos, então você vai morrer primeiro, né? Então o lóbulo pré-frontal precisa estar ligado. Mas aí eu começo, e vocês ficam todos alucinados. Pronto, desligo o lóbulo pré-frontal e eu falo qualquer bobagem e vocês aceitam aquilo sem nenhuma capacidade de raciocínio, de entendimento. E isso não é ideal. O ideal é servir a Jesus com consciência, acordado. Por isso que fala-se embriagado, né? Ou sóbrio. Ou sóbrio. Nós devemos ser pessoas sóbrias, com a nossa capacidade racional toda funcionando. Eu torço para que todos vocês se tornem empresários. Muitos de vocês já estão a caminho, estão entendendo isso, ser um cristão e ser capaz de lidar com o dinheiro, lidar com as coisas da vida, com pessoas que não são cristãs, com o comércio, e tudo isso com a cabeça em dia. Tudo isso com a cabeça em dia, sabendo, eu sou cristão, mas eu estou nesse mundo, e nesse mundo eu preciso comer, eu preciso sustentar a minha família, eu preciso me relacionar com as pessoas. E Deus não quer que você jogue tudo isso no lixo, Ele precisa que você seja uma pessoa mentalmente capaz de deduzir e entender as situações. Então, eu não sou dessa pessoa que vou levar vocês a ficar todos alucinados aqui, pulando. Eu não acredito na utilidade disso. Eu não acredito na utilidade disso, a não ser para manipulação. E eu não pretendo manipular vocês. Entende? Então, o Evangelho, Cristo, a verdade de Deus, ela tem essa vocação de te conduzir mansamente, subconscientemente, com critérios muito fáceis de ser entendidos e claros. Mas e aí a roupa? Tipo, e o cabelo? Acho que não é do cabelo não. Eu acho que Deus deixou uma forma muito simples. Uma pessoa com 2 neurônios consegue entender o que deve ser cortado na sua cabeça, no seu corpo ou não. 2 neurônios. Ele pega uma tesoura e pega no dedo assim e vai assim. Dói pra dedéu. Então ele sabe, opa, isso não pode cortar. Aí ele pega o cabelo assim e faz assim. Não dói. Aí ele faz um monte de caminho de rápido na cabeça. Beleza. Um pode, o outro não pode. Isso serve para a língua, serve para a orelha, serve para outros membros do corpo. O que não é possível, o que não é para cortar, não dói. Tá? O que não é para cortar, dói. Dói muito. Então, e cabelo? Como é que é o cabelo? Então, eu não cultuo essas coisas, eu não banco essas coisas. Tá? Então, nessa passagem aqui, a gente vê um Jesus se despedindo dos seus amigos e Pedro diz assim, olha, Jesus, o Senhor é Deus, eu compreendo isso, e o Senhor não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Ele falou, cara, se o Senhor não fizer o que tem que fazer, você está se negando a fazer, cara. Olha o que eu estou falando. Você não vai entender, não entende agora. Beleza. É assim, um amigo, vem cá, me presta aí 10 reais pra quê? Preciso tomar uma cerveja pra quê? Preciso. Amigo não é. 10 reais dá pra ele vai ter que contar pra você que vai comprar um absorvente. Você quer ajudar? Dá 10 reais pra ele. Não tenho. Entende? Aí tem que brigar com o cara pra ele fazer um negócio. Não, amigo não é. Era essa a questão. Mais tarde ele ia entender que o judeu não lava o pé de ninguém. Não é? O judeu não faz a roupa a ninguém, a não ser pro irmãozinho dele ali e tal coisa. E é importante ele fazer aquilo. Sabe o que estava simbolizando aquele ali? Os discípulos haviam recebido 3 anos de aula do melhor professor,
que já houve nessa terra, com uma metodologia, uma didatia fantástica. E eles haviam compreendido que isso, como é que era o reino de Deus. E era naquele dia que eles estavam ali descobrindo. Todos eles haviam se formado. Mas faltava a última coisa, lembrar que eles ficariam entregues um à mão do outro. O mestre dele, o aglutinador, ia morrer naquele dia, aquela noite. Foi assim que Judas saiu e ele falou isso. É o último momento que a gente está junto. Hoje é dia 14 de abril, é o dia da Páscoa. E eu vou ser imolado hoje. Então acabou para mim. Agora vocês estão entregues um à mão do outro. Então façam isso. Se garantam, se ajudem, se amem, porque vocês vão estar muito lascados. Vocês vão estar muito ferrados. E sabe o que aconteceu logo em seguida? Uma perseguição de Roma que eles tiveram que fugir. Os discípulos de Jesus fizeram assim, cada um para o lugar, e o que não ficou, não foi, morreu. E o que foi, morreu. Quase todos eles morreram. Assim como o Paulo que fez João que fez um trabalho também, de Jesus, ele não era. Então, irmãos, ele estava dizendo o seguinte: lavem os pés uns dos outros, suportem as fraquezas, os chulés uns dos outros, porque vocês vão precisar, o negócio vai ficar ruim, cara. Até melhorar vai ficar muito ruim. E ficou. E era isso que ele estava falando. E até em algum momento ele falou a Pedro: Pedro, você é do caramba, mano. Você faz tudo que dá na sua cabeça. Tá, mas você vai envelhecer, cara. Você vai envelhecer e vão fazer e você vai envelhecer rápido e você vai estar velho. Então, irmãos, era só isso. Vocês já receberam o diploma, só falta essa última lição. Entendam. Aqui ninguém é grande, ninguém é chefe, ninguém manda em nada. E quem manda em tudo sou eu, vou sair fora e vocês vão ficar na água da salsicha e não vai pegar aqui mais vocês. E ele não, porque jamais, porque eu sei. Só ouvir e acabou. Você não mestre? Falou uma coisa? Vou ouvir, vamos deixar aí. Principalmente quando ele começou assim: olha, o que eu vou fazer, você não vai entender agora. Não, porque eu não sei o que, não, acabou, cara. Não vai entender, já que ele está dizendo eu sou mestre. Estou dizendo que você não vai entender, então seja humilde. Receba, se você entender agora, vai entender mais tarde. Tá bom, mas não, ele era um. É igual o Zé, né? Assim, temperamental, nervoso. Ah, se o Zé fosse nervoso. Entende, irmãos? Então, a lição é essa. Olha, o reino de Deus é muito simples, é mais ou menos isso que vocês estão fazendo, com um pequeno ajuste de personalidade aqui e ali, devagarinho, Deus com vocês com Deus, enquanto estão nesse reino aqui. Acabou, ele pinça você e os outros. Bom, vamos ver que tipo de relacionamento que eles tiveram, e é problema deles. Infelizmente, você vai ter que tolerar isso. Porque, imagina, para finalizar, por mais que você ame uma pessoa, mas se você levar ela contra a força na sua casa, meu amigo, isso é sequestro. E se você fechar uma porta, uma janela, é cárcere privado. Sequestro com cárcere privado. Dá 20 anos de cadeia. Aí Deus arranca você daqui contra a sua força e leva para o reino dele lá para quê? Você não tem relacionamento nenhum com Deus, então é importante esses pequenos momentos de relacionamento com Deus para você criar uma recíproca, você criar um vínculo, entende? É só isso. Mas aí você precisa parar de comer, porque não precisa nada disso, nada disso. Você cria um relacionamento com Deus e vai alimentando aquilo da maneira que aquilo vai ficando fácil. E saia, esquece esse negócio de saia e cabelo. E que cabelo? E oração de 5 horas, cara, esquece isso.
Você vem e Jesus vai ganhando espaço na sua vida, o espaço que Ele quer, o espaço que Ele precisa, se precisar, se quiser. Se tiver bom, vai continuar. Se não tiver, Ele vai te cobrando subconscientemente lá no fundo, você entendendo que tem que mudar aquilo, fazer aquilo, e vai de boa. Entenda. E aquelas igrejas, porque não? Porque você vai para o inferno. Eles não conhecem a Deus. A história de Deus é levar você, conduzir você nessa vida o melhor possível, e depois na vida eterna ganhar um convite para uma vida melhor. É isso. Mas eu não preciso, então beleza, não vai ter. Deus não tem nem aí com isso. Uma coisa que vocês podem ter certeza, Deus não mentiu. A sua amizade, ela serve para você e serve para Ele. É uma via de mão dupla. Se não serve para você, não serve para Ele. É a reciprocidade. Você cria um vínculo de reciprocidade com Ele. E pronto. Uma amizade não tem um mecanismo muito bem definido. Eu sou amigo do Alan, eu sou amigo do Fábio. Nós dois somos diferentes. Nos tratamos muito diferente. Eu trato o Alan diferente do Fábio. Mas somos amigos da mesma maneira. Somos amigos todo o tempo. Entende isso? Vamos trocar? Quer trocar comigo? Porque tá ruim essa cadeira aqui. Então, irmãos, pensem nisso. Pensem em ter um vínculo com Deus o mais relaxado possível, o mais tranquilo possível, o mais flexível possível. E à medida que ele for precisando de mais espaço, você vai trabalhando, você vai sentir Deus de amor. A cola de Deus de amor. Se você de repente começa a sentir vontade, olha, é legal fazer tal coisa assim, hein? Entende? Vou fazer isso, que legal, vou fazer isso por fulano, vou fazer aquilo por mim, vou fazer isso para Deus. Aí naturalmente ele vai te conduzir. Sem receber nada em troca. Ele vai te conduzindo doce, suave, tranquilamente. Porque essa é a proposta.